Pessoas que foram iludidas contem suas histórias. Eu era ingênuo, sensível, aquele tipo de pessoa que sente tudo mais forte do que mostra, que ingênuo acredita facilmente nos outros e que acha que todo carinho é sincero. Foi assim que tudo começou, muito antes de qualquer tragédia, muito antes da história da minha bisavé. Começou lá atrás, quando eu realmente acreditava que ela era uma das pessoas mais importantes da minha vida. A gente conversava todo dia. Ela sempre aparecia, sempre puxava assunto, sempre me dava atenção de um jeito que fazia parecer que eu era especial. E eu, inocente, deixei que isso entrasse no meu coração. Ela virou a pessoa com quem eu mais me abria, a única com quem eu me sentia completamente à vontade. Meu melhor amigo, mesmo que ela nunca tenha percebido o valor que eu dava a tudo aquilo. Mas com o tempo, tudo começou a ficar estranho. Ela dava sinais, criava expectativa, deixava escapar palavras que pareciam interesse. E logo depois mudava, como se nada tivesse acontecido. Um dia me tratava como alguém essencial, no outro como alguém descartável. Eu nunca sabia o que esperar. E mesmo assim, eu fiquei ali, acreditando, torcerido para que no fundo ela realmente se importasse comigo. Então veio a parte mais cruel de tudo. Eu estava passando por uma das dores mais pesadas da minha vida. Minha bisavó tinha acabado de falecer, e eu estava desmoronando por dentro. No dia anterior ao enterro, na escola, eu não consegui segurar o choro. Eu tentes, eu lutei, mas simplesmente não deu. A dor era grande demais. Ela viu meu rosto tremendo, viu minhas lágrimas caindo, viu o quanto eu estava destruído. E fingiu importância, fingiu preocupação, fingiu empatia. Foi só isso, fingimento. E no dia seguinte, quando a dor ainda estava fresca, quando eu ainda estava tentando entender como seguir em frente, eu descubro que ela tinha começado a namorar 2 semanas antes. Não por ela. Nunca por ela. Descobri por outros, como sempre. E naquele momento foi como tomar o golpe final quando eu já estava no chão. Como se alguém tivesse arrancado o pouco de força que eu ainda tinha. Quando lembro das coisas que ela dizia, dói ainda mais. Um dia, quando eu estava mal por causa dela, ela soltou o que achava merda chorar por decepções amorosas. Como se sentir fosse ridículo. Como se sofrer fosse piada. Como se eu fosse fraco por ter coração. E junta tudo. O jeito que ela brincava com meus sentimentos, as ilusões que ela deixava no ar, a frieza mascarada de brincadeira, o namoro escondido, a frase cruel jogada sem pensar. E o fato de tudo isso ter estourado bem quando minha vida estava de cabeça para baixo por causa da perda da minha bisavó. Foi dor demais para um garoto de 12 anos. Dor demais para qualquer um. Eu chorei tanto por causa dela que chegou um ponto em que eu não sentia mais nada além de raiva, confusão e vazio. Ela me fez criar inseguranças que eu nunca tinha antes. Me fez duvidar de mim, do meu valor, do meu jeito de sentir. Por isso, cortar contato não foi só uma escolha. Foi sobrevivência, foi autoproteção. E quando tudo terminou, quando eu bloqueei ela, quando eu decidi que nunca mais ia olhar na cara dela, aconteceu uma coisa inesperada. Eu fiquei frio. Frio por meses. Sem vontade, sem coragem de sentir de novo. Como se eu tivesse apagado uma parte de mim só para não correr o risco de ser ferido daquele jeito outra vez. Às vezes, a dor não ensina. Ela endurece. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Obese? Foi um ano para eu superar isso sozinho.